em mais um Gente de Histórias, desta vez com o grande Carlos Henrique Ângelo, o Chá. E passar a bola para o Silvio para iniciar esse bate-papo maravilhoso aqui, que eu não sei o que vai sair daqui, que o Chá tem que ter cuidado com ele, assim como o Silvio também. Bom, o Chá é um dos mais ilustres componentes da Confraria do Candiru, tocador de pandeiro. Esse pandeiro que eu perguntei pro senhor, é verdade? Será que ele toca ou é dublagem? Não, o homem é bom no pandeiro, não tenha dúvida nenhuma. Não dá para concorrer com o Ranaldo Almereciano, mas é muito bom. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Agora, vamos lá começar. Você, a tua família, teus pais são de onde? Minas Gerais, Juiz de Fora. Eu nasci em Juiz de Fora, rodei o Brasil inteiro e me estabeleci em Rondônia, tendo sido contratado para passar apenas 3 meses aqui. Sei, mas como é o nome do teu pai? Emerentino Ângelo. E da tua mãe? Maria Aparecida Antunes Ângelos. Ambos falecidos, infelizmente. Quantos irmãos você tem? 6. Eu sou o último da fila. Eu sou o caçula da família. São quantas mulheres e quantos homens? 2 mulheres e 4 homens. Uma observação é que eu tive sorte de ser o último, porque o anterior, meu irmão anterior, imediatamente anterior, herdou o nome do meu pai. Eles não imaginavam que teria o 6º filho. E aí o Emerentino ficou com o meu irmão e eu escapei. Agora você passou a infância em Juiz de Fora? Sim, até os 14 anos. E Juiz de Fora, o que é que se destacava você? Naquele tempo você ouvia rádio ainda, né? Muito, muito. Então você foi, por exemplo, ouviu o Jerônimo, o Herói de Sertão? Ouvia. A Rádio Nacional, naquela época, era a Rede Globo de hoje. Era obrigatória a audiência. Chegava no final da tarde, tinha que ouvir o Anjo, uma série policial, e o Jerônimo, o Herói de Sertão. Antes da Voz do Brasil, que também era tinha audiência obrigatória. Agora me diz uma coisa, quais eram as grandes festas de Juiz de Fora? Quando você era jovem, etc. Tinha muita festa, muita. O carnaval, os carnavais eram famosos, tinha uma série de programações, festas juninas. Festa junina também era comum. Tinha muitas festas. Não com a dimensão, com a magnitude das festas do Nordeste. Mas em todos os bairros tinham festas juninas, em todas as igrejas, porque, curiosamente, lá a comunidade se reunia em torno da paróquia. Era uma cidade eminentemente católica e a população se reunia em torno da sua paróquia. Você é da paróquia de Santa Rita de Cássia, você é da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Era interessante isso. Então as festas eram todas promovidas nas igrejas, nos calendários específicos. Então, dia de Nossa Senhora Aparecida, então era festa na igreja de Nossa Senhora Aparecida, sabe? E tinha leilão, e todo mundo era devoto. A gente era obrigatoriamente devoto. A minha mãe era carola. Então, não tinha escapatória, tinha que ir. Mas você lembra dessa época de algum tipo de música, de alguma coisa que... Não, quando eu cheguei por 12, 13 anos, eu já tinha escapado um pouco do domínio
natural da igreja. Então aí a gente começava, eu já tocava em conjunto de baile, entende? E as músicas eram basicamente Beatles, Renato seus Blue Caps, The Fevers. Isso já era 67, 68. Por aí. Que estava acontecendo a revolução, A revolução. dos costumes, né? Exatamente. Houveram dentro, a partir do golpe de 1964, aconteceram uma série, diversas outras revoluções sequenciais. Tanto a revolução de costumes, a revolução cultural impulsionada pelos Beatles, pelo rock, a partir de Woodstock, foi uma outra revolução de... Você assistia cinema nessa época? Sim, a gente via muito cinema. Quem era assim que na época despontava no cinema? O super-herói 007 era Era o quente. o quente. Mas víamos muitos musicais, muitos filmes nacionais que estavam explodindo naquela época com Oscarito. Oscarito era uma chanchada da época, né? Com as chanchadas. Agora, como é que você saiu lá de Juiz de Fora? Não, eu tenho uma pergunta antes, posso, Silvio? Como é que você... Foi em Juiz de Fora, você ingressou na faculdade de jornalismo? Foi. Quantos anos? Antes de ele vir para cá... Não, os meus irmãos são todos da área de exatas. E eles me empurraram para fazer engenharia. Eu fiz um ano de engenharia e depois fiz vestibular de jornalismo, que era a área que eu queria mesmo seguir. Eu sinceramente não sei como aconteceu, mas o meu envolvimento com o jornalismo, com essa área foi desde muito mais cedo, quando a gente fazia jornaizinhos de rua, jornaizinhos de comunidade, inclusive junto ao Centro Educacional do Bonfim, que eu ajudei a consolidar junto com um amigo meu, um padre. Ele não era padre, era irmão belga, Theodoro Johannes Verbruggen, e hoje é padre. Mas naquela época ele chegou ao Brasil e ele começou, nós éramos muito ligados à igreja, com 13, 14 anos. Então ele começou a me ensinar alemão e eu ensinar português para ele. Tu conseguiu aprender alguma coisa? Não, nem ele. Porque deu um certo desconforto. Eu ensinei algumas coisas que não devia para ele e ele consultou o Padre Haroldo, que falava português bem. O Padre Haroldo mandou encerrar as atividades da escola. Vem, Carlos, e o que aconteceu no teu primeiro ano de jornalismo, para tua surpresa? Você cursou na faculdade, você teve um convite, né? Eu no primeiro período de jornalismo, eu fui levado para trabalhar no jornal. E você fez uma premonição de cair um morro nessa época? Não foi premonição. Não foi premonição. É a primeira matéria que eu fiz. Não, a primeira matéria que eu fiz foi uma entrevista com um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é diretor do Instituto de Geociências. E eu lembro até hoje do nome era professor Guilherme Gisbertus Maria Van Killen. Ele disse que as encostas do Morro do Imperador, lá em Juiz de Fora, conhecido Morro do Cristo, estavam sofrendo forte erosão
e que se nada fosse feito, ia desabar. Mas são lajes imensas. E eu perguntei a ele, falei se tinha previsão. Ele falou, não, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Mas um dia desaba. Agora, precisa fazer um estudo aprofundado e tomar medidas para cessar a infiltração de água nas encostas. Deu uma confusão danada porque eu fiz a matéria e o editor publicou, cuidado, o morro está caindo. Foi terrível. Foi terrível. O Itamar pediu para morrer. Ou para me matar, né? Mas foi assim. Qual foi o primeiro jornal que você trabalhou? Não, eu trabalhei, o primeiro jornal foi no Diário da Tarde, em Juiz de Fora. Eu tinha feito outros jornais, mas jornaizinho de bairro, essas coisas. Mas jornal de circulação convencional, foi o Diário da Tarde, em Juiz de Fora. Você, nessa ocasião, você também foi correspondente de jornais? Sim, nós éramos correspondentes. A redação do Diário Mercantil, dos diários associados, que editava o jornal, o Diário Mercantil e o Diário da Tarde, era muito consolidada pelo fato de ser diários associados. Então, nós tínhamos contatos com jornais do Rio, São Paulo e Belo Horizonte com frequência e produzimos material como correspondentes. Eu fui correspondente do Jornal da Tarde do Estado de São Paulo, tive Luiz Furtado, correspondente do Estado de São Paulo, Pedro Paulo Taúde, correspondente do Jornal do Brasil, e o Wilson Cid, correspondente do Globo. E naquela época era uma época de ouro para a imprensa, porque eles tinham condições de pagar correspondentes fixos em locais estratégicos. Coisa que hoje nem se sonha, nem se imagina fazer, né? Aí me diz uma coisa, porque Juiz de Fora tá ali, quase quintal do Rio, mas você saiu de lá e foi para São Paulo. Como? Sim, em função de um convite feito por um amigo, José Augusto, que foi chamado para fazer a edição de lançamento do jornal Vale Paraibano, em São José dos Campos. E aí eu fui para São José dos Campos e trabalhei lá durante um tempo até o lançamento, e depois estive em São Paulo, capital, trabalhando na Folha, estive em Bragança Paulista, editando um jornal lá, um convite que me fizeram, e a minha mudança era uma mala e um travesseiro. Então não tinha, a oportunidade surgia, eu mudava, não tinha compromisso com nada, entende? E aí, depois de Bragança Paulista, em função de um Natal que foi muito difícil eu me deslogar foi Bragança Paulista, uma cidade colada em Campinas. Para chegar de Bragança Paulista a Juiz de Fora, é uma epopeia. Era uma epopeia. Porque tinha que pegar um ônibus até São Paulo, depois de São Paulo para Juiz de Fora, numa época de Natal, não tinha passagem. Aí eu tive que sair de Bragança Paulista para começar, a rodoviária estava fechada, eu tive que ir para a estrada para conseguir que um guarda rodoviário parasse um ônibus para mim lá, e para que eu pudesse ir para São Paulo. Depois de São Paulo, fui para o Rio, peguei um ônibus para o Rio, e aí parei em Barra Mansa, porque tinha uns amigos que tinham uma república lá em Volta Redonda, e aí de Volta Redonda eu consegui chegar com os amigos da Juiz de Fora.
a coisa me deixou assim tão bravo, tão desnorteado, que eu não voltei a Bragança Paulista nem para pegar as roupas que eu tinha deixado no hotel lá. Aí foi que eu recebi um convite para trabalhar no Touring Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, e fui trabalhar no Rio. Aí você foi trabalhar no Touring Clube do Brasil. Exatamente. Aí se especializou em viagem. Ah, ali era uma maravilha. Era uma maravilha. Porque nós fazíamos uma revista do Touring e que acoplava turismo e análise do carro. A montadora liberava um carro que ia ser lançado e com um motorista engenheiro. E nós entrávamos com a nossa equipe, um repórter, um fotógrafo, e eu fazia matérias sobre turismo e o engenheiro oferecia detalhes sobre o desempenho do carro, análise, essas coisas todas. E a coisa fluía, era muito bom. Aí você conheceu muito do Brasil nessa época. Meu Deus, principalmente o sul, a parte do Rio Grande do Sul, aquelas... Mas você nem sonhava em vir para o norte. Não, aqui a única coisa que eu passei perto daqui foi com o Projeto Rondon e Tefé. No Projeto Rondon você veio até Tefé. É. Né? Agora veja, hoje todo mundo fala em bullying, mas o bullying é uma coisa antiga, né? Você tem uma história de que você andou fazendo bullying com as pessoas aí que depois complicou, não foi? Eu não. Não. Isso é uma fantasia. Eu sei, mas disse que tinha um juiz. Tem a história de um juiz que você era um pouco mais novo que você. Que foi que Ah, bom, não, isso aí foi o seguinte. Ele vai lembrar agora, ele vai lembrar. Que era ele inclusive faleceu, o Cássio Rodolfo Sbarce Guedes. Amigão meu querido, a família toda minha amiga. Mas quando nós éramos 8, 10, 12 anos, ele era 2 anos mais novo do que eu. E isso na infância faz uma diferença muito grande. Então eu sacaneava demais ele. E quando eu cheguei aqui, ele já tinha vindo para cá. E eu sempre tinha contato com ele lá em Juiz de Fora, porque ele trabalhava como chefe de gabinete do presidente da Câmara, eu trabalhava no jornal, ele ainda estava na universidade. E quando eu chego aqui, desculpo que ele é juiz de direito. Eu fiquei meio assustado, pensando, será que ele vai lembrar da sacanagem que eu fiz com ele? Sei, mas tem outra história também. Mas claro que não. Inclusive, o tio dele foi quem me levou para o jornal a ser contratado, eu no primeiro período da universidade. Uma coisa que nunca podia ter acontecido. Eles me contrataram como estagiário, eu no primeiro período da universidade. Sei, mas tem também outra história que diz que o cara era fraquinho, etc e tal, e depois você encontrou ele de novo. Como é que foi? Esse foi o Norton, um outro menino, que era magrelo, fraco e tal, e eu sacaneava o Norton, mandava ele fazer as coisas, dava cascudo nele, mas coisa de moleque. Mas aí um dia, depois de muitos anos, eu venho aqui para Rondônia e tal, aí fui passar as férias de Juiz de Fora, encontro uns amigos no bar da Tia Aurora lá. Aí o Maurício Caniato, um amigo, me perguntou, você lembra aquele sujeito ali? Eu falei, não, aquele é o Norton. Eu falei, o Norton? Lá da sua rua, que você sacaneava ele. Pô, o cara era major do exército, parecia um guarda-roupa. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que você lembra que eu sacaneava? Aí a gente tava na mesa para ele sair ao banheiro,
Ele tinha que levantar e passar pela nossa mesa. Aí ele levantava, passava, ele já bebeu, eu passava e me conheceu. Oh, aí pá, com aquela mão, parecia uma tábua de bater carne. Ô, rapaz, você, que saudade de você, e pá. Aí depois voltava do banheiro, não, mas aí mais tapa nas costas. Eu falei, Caneta, eu acho que ele tá lembrando sim. Já que tá falando em bares aí em Juiz de Fora, qual é aquele bar que fica justamente numa ladeira providencial? Que você gosta, que fica numa ladeira lá. Acabou que depois que toma umas pra subir, tem que ter ajuda? Não. É um bar que você, quando vai em Juiz de Fora, você vizinho que tem uns amigos teus que é peso pesado, que desce, mas pra subir é complicado. Isso é normal em... Principalmente tem uns amigos que ele fazia esse bullying também, Belo né? Horizonte, né? Você tem Mas aqueles ele bares, fazia o bullying com os amigos dele, fazia o mais gordo, aquele mais gordo tomar bastante, porque depois o cara não conseguia subir. Não, mas isso, essas coisas nós fizemos muito. No Boteco do Paulinho, você tá falando. Mas como é que você veio parar em Porto Velho? Bom, eu era diretor de Relações Públicas da Prefeitura de Juiz de Fora e editor-geral do Diário da Tarde. Aí um dia, o Vanderlei Alvarenga, que era diretor financeiro, me chamou e falou, Carlos, não, o Zé Otávio Alquimim, que era o diretor superintendente, me chamou e falou, Carlos Henrique, olha, a questão é a seguinte, nós precisamos de dedicação exclusiva sua aqui, que esse seu afastamento não está dando certo. Falei, mas ninguém abriu uma contrapartida financeira para eu fazer isso. Né? E me ofereceram, fizeram uma proposta muito boa. Aí eu falei, pô, a prefeitura é uma coisa sazonal. Aí fui lá, conversei, o prefeito era o Tarcísio Delgado, conversei com o Tarcísio, falei, Tarcísio, olha, o que acontece é isso. Não tenho como negar a exigência do jornal, porque o jornal é permanente e a prefeitura aqui é uma coisa assim, passageira. Você vai compreender. Ele, não, mas ele ficou meio chateado, mas concordou. Bom, aí 3 meses depois o Estado de Minas resolveu fechar o Diário Mercantil, o jornal que eu trabalhava. Eu fiquei desempregado, entende? E eu tinha a alternativa de voltar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, que eu já tinha bons contatos em todos esses lugares, ou para São Pedro da Aldeia, onde eu queria montar uma barraca na praia lá. Só que estava quase, a coisa chegou quase a se consolidar. Você sempre teve esse lado bem rebelde, né? Porque você praticamente formou-se em jornalismo e não foi nem pegar diploma, nem fazer nada. Não, porque era constrangedor eu frequentar a universidade para fazer. Faltava o que eu faltava? Faltava alguns créditos para complementar e era justamente o que hoje eles chamam de estágio. Não é estágio. É o equivalente ao... o trabalho de TCC. Ah, tá. Tinha que apresentar um jornal laboratório. Mas eu fazia jornal todo dia. Como é para que os professores eram todos meus repórteres. Era o diagramador, o diretor do curso de comunicação lá, era diagramador do meu jornal, eu mandava nele. Era uma coisa assim,
estranhíssima, né? Aí eu também larguei pra lá, porque eu já tinha conseguido também o diploma, o registro profissional, e não me preocupei mais com isso. Não. Na verdade, né, você no passado era muito comum, os grandes jornalistas, todos eles foram como você, mais do que na faculdade, eram feitos dentro da redação. Né? Ah, sim, sim. Agora aí dentro da redação, qual foram os grandes jornalistas que você conheceu? Ah, muitos, muitos. Roberto Dines, trabalhei com Ottaviani, com Florencio Féria, com Wilson Cid, que era o fantástico, o Heloísio Furtado, fantástico. Pedro Paulo Taúti, apesar de meio maluco também, era muito bom. Zé Eustáquio de Freitas, muita gente boa que eu conheci. Nós trabalhamos na reforma dos diários mercantil lá em Juiz de Fora, com me fale o nome dele agora, que também foi diretor-geral de jornalismo da Rede Globo, televisão no Rio, gente que fez a reforma nós fizemos a reforma do Diário Mercantil, da conversão para offset naquela época, sabe? E foi assim uma coisa. Eu tive muitos bons professores. Engraçado é que, por exemplo, aqui em Rondônia, associam muito você ao Paulo Queiroz. Por quê? Bom, eu era amigo do Paulo Queiroz, mas nós não tínhamos nenhuma ligação profissional, assim. Só que eu respeitava o Paulo Queiroz como profissional e ele me respeitava muito. Eu sei, mas vocês não bebiam junto, não andavam juntos? Não. Nós não somos nem contemporâneos. O Paulo chegou muito antes de mim aqui. E ele tivemos juntos, por exemplo, no governo do Estado, tivemos juntos no Estadão, jornal Estadão de Rondônia, mas eram distantes, não tínhamos assim uma convivência. Aí o Paulo tivemos juntos na Secretaria de Comunicação do governo, tanto quanto eu mandava, quando ele mandava, entende? Em 2 episódios diferentes. Na época do Jerônimo, quem mandava era eu. Na época do Ralph, quem mandava era ele. Assim, de certa forma, você sempre esteve perto do poder. Sim. Em Rondônia reconhecidamente. Mas desses governadores, qual que você trabalhou mais? Foi Jerônimo? Foi. Jerônimo foi o governador que eu trabalhei mais próximo dele. Jerônimo não era uma pessoa muito difícil de trabalhar? Não. Jerônimo é um cara muito culto. Mal educado, feito um diabo. Mas culto, extremamente culto. E ele tinha a verdadeira cultura, que é a cultura histórica e filosófica. Muito culto. Agora, não tem nada a ver cultura com educação. Um cabra culto e gosta no chão não é educado. O Jerônimo fazia isso. Agora, ele fez coisas fantásticas nesse estado aqui e que, infelizmente, o estado não reconhece. Mas ele foi um governador fantástico. Bom, mas esse não reconhecer também vem, em parte, do fato de que ele administrava como comia. Ele queria fazer tudo, comer tudo. Né? Quer dizer, e quando ele chegou no fim do governo dele, aí foi que acabou com tudo que ele fez. Ele fez muita coisa, mas ele deixou o Estado arregaçado, não foi? Não necessariamente, não. Isso foi a informação da oposição para ganhar a eleição. Mas estava salários atrasados. Isso foi outra questão. Não foi por causa do Jerônimo, foi por ação de bloquear as contas do Estado lá em Brasília. Foi ação política dos adversários. Entende? Foi por isso que atrasou o salário.
Não foi como no caso do Raup. Que o Raup tinha a opção de pagar salário ou pagar, não sei, outra conta lá. Ele pagou outra conta e deixou o salário atrasar. Você chegou a acompanhar o Raup também? Acompanhei. Você já conhecia o Raup do DNR ou da prefeitura? Eu conheci o Raup do DR, mas não tinha muita ligação com ele, não, no governo Jerônimo. Mas eu vi algumas reuniões deles lá, eu acompanhei. E o Jerônimo não via com bons olhos as posições que o Raup tomava, muito embora ele quisesse que o Raup fosse o candidato do governo à sua própria sucessão. Quais áreas que você trabalhou com o Jerônimo? Só comunicação social. E quando foi parar no CEPROD? No CEPROD? No CEPROD foi com no governo Raup. Governo Raup. Aí foi em função do Teobaldo, que estava lá como secretário. O que você foi fazer lá no CEPROD? No CEPROD? Eu fui presidente do CEPROD. Não, mas a missão que você tinha. Bom, era. Naquela época era algo que apareceu muito, porque era Não, tá, mas... eles queriam fechar o CEPROD. Fechar o CEPROD naquela época. E a minha missão lá era manter tornar o CEPROD sustentável. E eu consegui isso. Agora, você tocou aí numa pessoa que teve uma trajetória muito interessante, importante, que foi o Teobaldo Viana de Monticello, que era um cearense, que praticamente foi, embora o Chiquinito fosse secretário de administração, ele era quem operacionalizava a administração e cuidou durante o governo do Teixeira. Sim. E depois foi importante em vários outros governos. Você chegou no governo Teixeira aqui? Cheguei, mas no final do governo Teixeira. Eu cheguei no final do governo Teixeira. Aí conheceu o Teobaldo, você foi muito amigo do Teobaldo. Sim, depois, mais tarde. Mais tarde, né? Antes tivemos até algumas rusgas. Não, você sempre teve muita rusga com muita gente. Qual foi o... Eu não sou exatamente delicado, né? Mas depois que nós nos entendemos, ficamos grandes amigos. Mas com quem você brigou mais? Eu não brigo com ninguém. Brigaram comigo. Mas quem brigou com você mais, então? Teve muita gente. Porque eu era meio um tanto incisivo. Incisivo, você quer dizer feroz mesmo? Não, incisivo nos meus comentários. Mas não era agressivo, era incisivo. Não chegava ainda a ser agressivo, não. Mas eu arrumei muita confusão. Mas graças a Deus também consegui superar todas elas. Algumas pessoas me olham atravessadas, mas a maioria delas gosta de mim porque entenderam que o meu raciocínio estava correto. Eu nunca fiz nada para diminuir, para menosprezar ninguém. Mas também não aceitava desaforo. Mas você sempre foi assim, quando você não estava no governo, você sempre foi anti-governo. Sim, quando não está no governo, você tem que ser a oposição. Não tem outra alternativa. Bom, Carlos Henrique, mas vamos voltar onde a gente estava naquela hora. Você ficou desempregado em Juiz de Fora. Aí o que foi que aconteceu? Aí recebi uma proposta para vir fazer uma reforma no jornal Estadão de Rondônia, aqui do Mário Calixto, para passar 3 meses. Aí passei 3 meses, fiz a reforma
E depois disso, ele me fez o convite para ficar como diretor de redação do jornal, uma proposta altamente atraente, e me dava casa, carro, e aí eu aceitei e vim para cá. Trouxe minha família. Nessa vinda para cá com a minha família, eu fiz uma conexão. Se não me engano, foi num trecho do voo, e troquei de aeronave e entro na aeronave justamente que estava vindo o Lito Casara para Porto Velho. Foi aí que eu o conheci. Você conheceu o Lito Casara no avião vindo para Porto Velho. Em 1984, eu estava trazendo um violão do meu filho, e ele estava sentado, parece, na terceira fila, assim, da cabine, e ele pegou, e viu o violão e logo se interessou. E naquela época o voo era mais divertido. Quase todo mundo se conhecia. Todo mundo conversava e serviam uísque, vinhos. Hoje não serve nem. Só serve aqueles biscoitinhos deles. Mas, quando voltando aí, você veio aqui, primeiro você veio para ficar 3 meses, né? Foi igual o Silvio, quando chegou aqui, o Silvio sobrevoou, você assustou, o Silvio queria ir embora, mas não foi rápido porque não tinha gasolina no avião, desde que para abastecer, e você veio para 3 meses, né? E ia para Paris, o Silvio, você ia para onde antes? Eu ia para São Pedro da Aldeia. Aí em 3 meses acabou ficando. O Mário foi uma proposta muito boa, né? O Mário tinha uma reputação ótima de cumprir tudo. Não, mas comigo ele não falhou em um centavo. Porque tu correu pro cartório. Claro. Claro. Agora vamos falar sério. Você é encrenqueiro mesmo, viu? Que conversa. Tem uma história que você criou a maior encrenca que se conhece aqui, que foi que você escreveu o negócio é uma mãe preta. Não, essa história que já me trouxe muitos sabores, não foi uma exclusividade minha. Eu li a notícia publicada no New York Times de um estudo feito pelos professores da Universidade de Berkeley sobre a origem da raça humana, com base em pesquisa no DNA mitocondrial. E eles acabaram identificando a mãe da raça humana, a Eva bíblica talvez, que teria vivido entre 120 e 150 mil anos na África e que teria tido filhos com vários homens. Muito embora existissem outros homens, outras pessoas, seres humanos naquela época, eles comprovaram que a raça humana descende exclusivamente daquela mulher. De uma mulher só. De uma mulher só. Isso significa que não tem raça ariana, raça judia, raça amarela, não. É tudo uma raça só. E a ciência já provou que não tem diferença entre a questão é só a epiderme. Mas na época eu fiz comecei um artigo dizendo isso, e aí a veia maldosa falou assim, no final que eu informei sobre a descoberta dos professores, que está comprovada hoje, reconhecida pela ciência, e aí eu disse, só podia, tá explicado, uma mulher africana, portanto negra, praticante da agora cientificamente comprovada a mais antiga profissão do mundo, só podia gerar filhos como Zé Sarney, que era o presidente na época, e deixei o texto lá na máquina. Algumas pessoas leram e foram acrescentando. Botaram o pobre do professor Raimundinho, botaram os colunistas sociais de Porto Velho, botaram
E o pior é o seguinte, que botaram só encrenqueiro. Aí o Zé Carlos sabe que essa foi culpa dele, ele nunca assumiu o cachorro. Botou os Schockners e os Johnsons. Ele que botou. E aí, Tudo gente boa, né? Aí Tudo misturou gente com essa boa. raça interior e, terrível. foi, e aí foi descendo. O Manelão, botaram o Manelão, coitado. E, olha, só encrenqueiro. Aí o papel ficou lá, não era para publicar, não, era só uma brincadeira. Mas alguém pegou aquele papel, eu acho que foi o Jota que pegou aquele papel e levou para o Guaporé. O Jota era diagramador do Guaporé. E a editora é a Lília Orfanó. A Lília pegou aquele papel, leu assim a abertura e botou na gaveta. Aí uma hora precisava fechar o jornal, não tinha editorial, ela tascou aquilo ali. Mas deu uma confusão, que eles queriam me bater, mas bater ou coisa pior. E eu tive que andar armado durante um tempo. Mas agora foi superado, eles descobriram que eu não sou o que. Eu não penso aquilo, não fiz aquilo. Foi uma brincadeira, né? E não foi uma brincadeira minha. Uma brincadeira conjunta do pessoal da DECOM. Agora você foi demitido também, né? Você também chegou a ser demitido. Eu fui demitido de um monte de lugares. Mas você foi demitido por quê? Da onde? Do governo, você era funcionário público, foi demitido. Ah, mas isso aí foi outro rolo. Foi outro rolo. Porque Era coisa política na época, né? claro, eu era poderoso no governo Jerônimo. Quando o Piana foi eleito, botaram uma outra equipe. Mas eu tinha que prestar Contas. com a obediência a esse povo. Eu não era muito. Nunca foi muito hierárquico. Não, principalmente com. Bom, não importa. Eu não aceitei prestar obediência a esse povo. Então, consegui me transferir para a Assembleia, para ficar no gabinete da capeta, da Marlene Goraeb. Muito bem, mas nesse meio tempo, arrumaram uma articulação de que a minha transferência, a minha disponibilidade foi cancelada. Eu fui lotado no gabinete do Moreira Mendes, que era secretário da administração, e eu não fui formado. Para todos os efeitos, eu estava lá com a Marlene Goraeb. Quando eu descobri, eu estava demitido do Estado. Aí eu fui lá no Moreira Mendes e falei com ele, olha, eu acho que está havendo uma covardia aí. Eu não acredito que o senhor tenha feito isso, porque eu não fui formado. E outra, o senhor precisa saber que o senhor está secretário e eu sou jornalista. A retaliação pode ser muito forte. Mas ele demitiu. E aí, o que é que você foi fazer da vida? Bom, primeiro eu fiz uma nota no jornal. Com 5 linhas eu arruinei com a vida dele. Mas acabei o casamento dele, foi um escarcéu. Aí eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar na implantação do jornal
como era o nome aqui do Última Hora de Rondônia. Depois o Amorim me chamou, depois que o Última Hora não deu certo, o Amorim me chamou para implantar um jornal para ele lá, que também foi uma outra loucura. E depois eu montei uma gráfica lá no... Bom, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você também andou trabalhando em campanha eleitoral. Sim. Quais? Todas. Todas. Eu só a última campanha que eu não pude participar. Sim, não mas qual delas você teve papel mais ativo? Eu não sei Não sabe, não lembra. precisar. Não sei. Eu fui. Eu produzi material para quase todas as campanhas das quais eu participei. Na campanha do Oscar Andrade, eu tive uma participação mais efetiva, porque ele contratou uma marqueteira lá de Belo Horizonte que fazia o roteiro dos programas dele, e o pessoal me entregava o roteiro e mandava eu refazer, porque ninguém conseguia fazer. Um amigo meu, muito dileto, fazia isso. Não, interessante, você trabalhou lá, você tem um parceiro grande nessas campanhas, muito trabalho publicitário, né? É um gaúcho. O Tonon. Uhum. Nós fizemos algumas coisas juntos. Tonon, né? O Tonon é um marqueteiro reconhecido. Mas essa mulher que veio de Belo Horizonte para fazer o marketing da campanha do Oscar Andrade aqui, foi assim, a plena flor da incompetência. Os roteiros que ela produzia, eu tinha que refazer todos eles. Isso é verdade, eu sou testemunha. Tinha que refazer, porque Eu senão... dei até risada do Silvio agora. Senão a área técnica A produção não saía. A produção não saía. E ela fazia coisas absurdas. Inclusive, Richard, até a participação do Oscar tinha que ser refeita, né? É interessante. Por favor, seu ouvido. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que não é incomum, você também, quando chegou em Porto Velho, se assustou, não foi? Me assustei. Mas acontece o seguinte. Como é que é? Tu olhou para baixo e viu uma multidão ali, um faroeste? Quando eu cheguei a Porto Velho, eu não conhecia nada aqui. Aí eu olhando pela janela do avião, eu vi a feira agropecuária, lá no Parque dos Tanques ali, né? E eu olhei aquelas luzinhas espalhadas assim, um monte de gente rodando, um monte de boi. Eu falei, ixi, que diabo é isso? Isso aqui é um faroeste. Mas aí o Pedro Cine me pegou lá no aeroporto, foi me buscar no aeroporto, e antes de levar para casa, que seria um outro choque, ele me levou para o Chopão. Não sei se você lembra do Sim. Chopão, do Carlão, lembra? Lembro. Aí foi, tomamos chopp até... 7 de setembro? Na 7 de... Não, era lá, ao lado da 7ª Brigada ali, da 17ª. Bom ainda, o Chopão, onde começou a banda do bairro ali. Quem quer foi ali que a banda começou. Aí nós ficamos ali tomando chopp e conversando, e o Pedro, um excelente papo. Aí me levou lá pro casarão do Mário Calixto lá, eu pensei que ia para hotel, que hotel? Despejado naquele casarão lá do Mário Calixto lá. Foi um Deus acuda, mas aí eu já estava aqui. Mas você nunca trabalhou com rádio? Não, eu nunca fiz rádio, não. Eu fiz rádio uma época em Juiz de Fora. Depois que o jornal fechou, que o Diário Mercantil foi fechado, eu fiz rádio lá. Inclusive, eu fui diretor de jornalismo da rádio, e o
tinha um repórter lá que chegou a ser prefeito de Juiz de Fora. É certo. Agora vem cá, é sério mesmo esse negócio de namoro que você tem com a Sandra Santos há muito tempo? A Sandra é uma grande amiga e às vezes até abusa disso. Mas nunca passou disso, porque nós nos respeitamos muito. Encha, o Fernando Casal mandou um recado por aqui, um molecular, e mandou fazer uma pergunta, eu não entendi bem, mas eu acho que isso deve ser ao Marcos Vinícius, do Buraco, que sempre lhe chama de príncipe. E ele quer saber por que o príncipe. Isso é a invenção do Silvio Percival. Não, eu não. Príncipe das É o príncipe da imprensa rondoniense. Pois é, e o Fernando Casal, que está acompanhando a entrevista, quer saber por que essa história do príncipe. Eu que não você sei. fica até revoltado, você fala que você é o rei, né? Mas por que príncipe? Não. Bom, eu falei que eu queria saber quem é o rei que mandava matar o infeliz para ocupar o lugar. Mas nunca descobri quem é o rei. Não. Essa é bobagem. Eu sou um mero repórter. Não, na realidade é o seguinte, você tem um texto muito elegante e é reconhecido por isso. Embora você seja, como pessoa, seja uma figura polêmica, você cria polêmica mesmo. Mas o teu texto, não, o teu texto é muito bom, é sempre... eu acho até que talvez por isso que, embora seja diferente, o pessoal associa muito ao Paulo Queiroz, porque o Paulo também tinha um texto muito bom. Muito bom. O texto do Paulo era muito bom também. O meu eu acho razoável. Cara, inclusive, você também está entrando nas áreas jurídicas, está escrevendo muito material jurídico aí, reportagem, artigo. Porque eu gosto dessa área. Qual é a área que você mais gosta? É política. Basicamente, eu gosto de política. Mas hoje, a política não consegue se dissociar Da polícia. da polícia e do direito. Porque a verdade é o seguinte: estão criminalizando a política, mas isso é um erro, isso é um absurdo, porque o Brasil está saindo do atoleiro e não é graças à polícia, não, é graças à política. As mudanças são políticas, não são policiais. É preciso pensar nisso, que nem todo bandido é político. Não, mas é sobre esse E aspecto. nem todo político é bandido, aliás. Não. Agora, e também o cara não vira bandido depois que chegou na política. É o voto do eleitor que vota no bandido e o transforma em deputado. Sim, você tem razão. Isso daí vamos dizer assim, é a construção das instituições. As nossas instituições continuam a ser frágeis e permite que certas pessoas que não deveriam estar cheguem lá. Sim. Agora, veja, isso, no fundo, os políticos refletem a educação da população. Sim, os políticos, eles representam a população. Representam a população. Então, quer dizer... O que eles manifestam na verdade, é aquilo que a população, que eles são escolhidos dentro da população. O problema é que as pessoas mais classificadas, as pessoas mais preparadas, mais com maiores critérios, com mais educação, com mais civilidade, com mais bom senso, com mais ética, essas pessoas não frequentam a política. Elas não conseguem, porque é uma questão de dinheiro também. Não é por aí. O raciocínio não é esse. O que acontece
é que elas não têm paciência para se misturar com aquela a raia miúda que frequenta os partidos políticos. Porque quem fica arroz de festa nos diretórios dos partidários são justamente as pessoas que não têm o que fazer. Mas é que Eles tá. ficam rodeando ali, buscando uma vantagem, uma boquinha, uma sinecura aqui, outra lá. Então, o que vai acontecer? Quando esse partido assume o poder, aonde ele vai procurar pessoas para indicar, pessoas de sua confiança? Aqueles que estão ali todo dia, frequentando as reuniões do partido, entende? Batendo palma, aceitando, subservientes, submissos. Por quê? Para fazer tudo o que não presta em nome deles. São os laranjas que estão lá, os laranjais. É essa a questão. Isso é complexo, aí eu vou puxar para outro lado, porque você, como jornalista, é uma pessoa que também divulga notícia. Você não acha, por exemplo, que a imprensa tem muita culpa disso, dá muita atenção, por exemplo, a coisas como recentemente você vê uma pessoa foi presa lá e, por exemplo, as autoridades policiais estavam junto do cara como se ele fosse um popstar. E pelo amor de Deus, e a imprensa bota aquilo ali como matéria. A imprensa não tem mais critério. Não tem mais critério. Não existe mais seletividade na edição dos grandes jornais. Eu não estou falando dos sites que proliferaram na internet. Estou falando dos grandes jornais. Não existe mais seletividade. O jeito que eles pegam ou seja, não analisam mais a notícia. Não, por exemplo, você vê uma notícia aí. Michel Temer se reuniu com o ministro do Supremo. Como eles não têm informação sobre o que foi tratado naquilo, eles aproveitam um gancho que tem ali. Se reuniu com o ministro do Supremo fora da agenda. Ele não pode fazer isso? Pode. E deve, né? Pode, mas como é que ele vai pautar a vida dele, a ação governamental dele, pelo interesse da imprensa? Não, ele tem que ter o interesse do país. E tinha uma ação para discutir com o ministro do Supremo, aí ele chamou o ministro, combinou, mandou combinar e se reuniram. Agora, vê a maldade daquilo. O cara, como não tem base legal para fazer, ele usa a lei do menor esforço, que é a base pela qual está todo mundo trabalhando agora. Veja, a gente vê hoje os jornais fechando, né? A gente olha para os sites, olha para as revistas, olha para tudo, a própria televisão é uma pasteurização, parece tudo igual. Quer dizer, na realidade, sumiram os grandes jornalistas, né? Sumiram. Isso que eu queria tocar. Você falou da falta de critério. Você começou muito cedo como Silvio também de jornalismo. Como é que você vê aquele jornalismo com o do atual? E somente você que entrou, você demorou um pouquinho, foi resistente, mas entrou já nas redes sociais. Você viu quanto você tem acesso com pessoas que te respondem. Como é que tu analisa isso? É lamentável. Porque a democratização do acesso à internet não foi acompanhada da democratização da educação. Tem mais telefone celular do que vaga na escola. E a pessoa que não sabe escrever, mas fala o WhatsApp facilitou a vida, facilitou a vida.
A pessoa manda recado, falar nas redes sociais, dá palpite, dá opinião. Inclusive eu recebi um ofício pelo desse, você estava liberado, Entende? Então, a coisa foi assim. É bom democratizar os meios de comunicação? Sim, é ótimo, excelente. Mas, primeiro, tem que democratizar. Com responsabilidade, né? Não, a oportunidade daquelas pessoas saberem o que fazer com aquilo. As pessoas não sabem. Não, porque, por exemplo, tem gente que compartilha coisas absurdas no Facebook, fala coisas absurdas que nenhum. Eu lembro da história do Calmon, que dizia que não se deve escrever nas páginas de jornal que não se pode sustentar como um cavalheiro. Então o pessoal acha que não tem responsabilidade, fala qualquer coisa no Facebook, fala que o cara é bandido, fala isso, aquilo, Sim. Quando ele pode ser responsabilizado se não provar que o cara é bandido. Sim, mas o problema todo é que há pessoas no Brasil explorando essa indignação popular, porque o brasileiro se conscientizou e de há muito tempo quem tem um certo padrão de vida é ladrão. Não importa. Para as pessoas das classes mais baixas, quem é rico é ladrão. Então, tem que prender, tem que botar todo mundo na cadeia, vai voltar gente para tomar conta das cadeias. Porque... Não, e não existe uma sociedade sem estratificação. Essa coisa da igualdade é ilusão, né? Quer dizer, na verdade, comprovadamente, quando se tenta igualar os desiguais, você comete a maior injustiça do mundo. Pois é, o que tem que fazer é tratar desigualmente os desiguais. E isso é democracia. Isso é democracia. Agora, hoje, o Brasil, lamentavelmente, está sendo conduzido para valorizar demais as diferenças e deixando o comum no canto. Tá? As minorias são mais privilegiadas do que as maiorias. Infelizmente, o que está acontecendo é isso. Então, estamos passando pela ditadura das minorias. Esse é o termo. Bom, vamos agora falar de coisas boas. E música, você é uma pessoa que, na verdade, sempre esteve perto da música. Passou um bocado de tempo sem estar, mas agora anda tocando seu pandeirinho aí, muito bem, aliás. Eu sou fã do seu pandeiro. Muito obrigado pelo incentivo. A questão é que a música, você pode tirar a música da vida, da sua vida, mas não tira a música de você, entende? Não tem jeito, a música está dentro da pessoa, da alma da pessoa, em qualquer circunstância, entende? Você pode ser tirado da música como eu fui, mas a música ser tirada de mim não é possível, entende? E a minha amizade com o Lito, com uma série de pessoas que, muito embora, mesmo não sendo instrumentistas, têm uma audição especial, exigente, criteriosa, cuidadosa, que gosta de ouvir boas músicas. Isso que possibilitou o Buraco do Candiru aqui, com espetáculos memoráveis, que nós produzimos aqui. Eu tive a felicidade de participar. Mas você um dia até recitou uma poesia sua, aquela poesia sua, recita aí para mim ouvir. Não, tem que explicar o caso. É porque o Silvio estava dando um show de poemas aqui. Eu falei que invejava, porque
o poeta usa as mesmas palavras que eu uso rotineiramente, que eu uso no dia a dia, no meu trabalho, mas eles usam de uma forma que elas se tornam belas, maravilhosas. Aí eu falei que um dia tentei fazer um poema e consegui fazer um poema maravilhoso. E posso... Por favor. Eu vou declamá-lo aqui. Eu quero viver intensamente, quero gozar lentamente e quero morrer de repente. É engraçado que buraco causa isso, né? O cara que é jornalista, vira cantor, vira compositor, vira poeta, vira tudo aqui, né? E, Crucial, você além de jornalista, agora voltou a sua origem de músico, o que você faz mais? Você tem um gosto, entendeu? Você tem pelo menos na sua residência, você gosta de fazer uma coisa, o que é? Eu gosto de cozinhar, porque a minha família mora em Minas e eu sempre vivi, a vida inteira, eu vivi sozinho. Então eu sempre comi em restaurante e você acaba aprendendo a cozinhar, entende? E gosto de fazer alguns pratos especiais. Não, cozinhar é uma arte, né? Na verdade. Sim. Né? Mas você tem alguns pratos que você faz costumeiramente, né? Tem, eu faço. Quais são? Eu tenho. Bacalhau eu gosto muito de fazer. O arroz. Não, você tem alguns pratos. Você fez aqui um bacalhau maravilhoso aqui no. O arroz com bacalhau eu Arroz gosto com muito. bacalhau. Eu gosto muito de fazer. Entende? Dá um trabalho danado, mas eu gosto. Mas fica muito bom. Fica excelente. muito bom. Agora você tocou um assunto justamente, você falou, você vive mais sozinho, né? Mas você tem uma família. Tem, E que graças você a se Deus. orgulha muito. Fala um pouco deles. Sim, eu tenho minha esposa, meus 2 filhos. A minha filha é advogada. Como é o nome dela? Tássia do Carmo Sequeto Ângelo. Estudou aqui em Porto Velho e foi para Minas só para fazer o 3º ano e fazer vestibular. Entende? E ela passou no exame da ordem antes de se formar. Entende? Graças a Deus. E o filho? O meu filho Aí vem um orgulho agora, vem um negócio Qual é o agora. nome dele? Eu vou Marcel. segurar aqui, ó, com licença, vai. Deixa eu limpar aqui quando falar do filho. Fala aí Meu dele. filho chama Marcel Henrique Ângelo. Ele é professor, mestre, doutor em linguística. Trabalha na Universidade Federal de Viçosa e está querendo se transferir para a Universidade Federal de Rondônia. E eu acho que é bom, porque Rondônia tem muito poucos doutores. São 174 doutores apenas que existem aqui. E qual área que ele começou a atuar? A área que ele começou a atuar? Ele é jornalista. É jornalista. Doutor. Não, o meu sobrinho, que acaba de ganhar o prêmio Jabuti de literatura, é jornalista. O meu irmão ficou furioso quando ele resolveu fazer jornalismo, falou que eu estava ensinando, levando o menino para o mau caminho. Tá aí. Mestrado em Harvard e agora ganhou o troféu Jabuti, que é o maior troféu de literatura do país, né? Fantástico. Silvio, eu tenho uma curiosidade. Juiz de Fora tem clube de futebol, time, essas coisas? Tem o Tupi. Tupi, mas Juiz de Fora não torce pelo Tupi não, pessoal de lá? Eu torço pelo Tupi. É? Mas eu não vejo, eu vejo você. Não, Acho que eu eu torço mais... pelo- Tu andou muito no Rio de Janeiro, né? Tu andou muito em Laranjeira? A influência do Rio de Janeiro é muito grande. É muito Laranjeira. forte. É muito forte. Ali Não, eu sei, porque- Juiz de Fora, todo mundo Mas ele praticamente tem uma vive no influência Rio, de né? Laranjeira lá. Eu sou tricolor. Pô, não é nem Eu sou inclusive. tricolor. Mas isso não é em função de fora, não. E conheço muito flamenguista daqui de Rondônia. Não é?
Do Vascaíno Você do Ceará. conhece? Eu conheço o Vascaíno do Ceará. Já, mas só você falou, eu queria ver o seguinte. Hoje resume para o que é o blog do Chá. O que. Olha, o blog do Chá é um site, para começar, não é um blog, Sim, sim. é um site. Começou com um blog, Não, começou com um site, um site mesmo. que eu chamei de blog. Eu chamei de blog, mas só por questão nominal, que é um site. Na verdade, eu não sei exatamente qual a diferença entre um blog e um site. Não, é que o site você se vincula a um provedor. O chat, o blog, você tem que se vincular a algum tipo site, de empresa, né? que vai se vincular ao provedor. Então, por exemplo, eu tenho vários blogs, mas eles são sempre blogspot. Inclusive é um sim. diário, não é um diário seu. Mas não, eu optei por... O seu é um site mesmo, você não se liga nem. Não sou ligado a nenhum provedor. Já Não, você não é ligado a nenhum desses criadores de site. Não. É própria, assinatura de endereço próprio. Eu tenho minha Você tem própria seu assinatura, site, domínio, ele tem um meu domínio. próprio domínio, minha própria cidade. Isso. Entendeu? E O que ele aborda? sempre política, economia, negócio. Qualquer coisa interessante. Cutucada. Sim, também. Também. Porque a verdade é o seguinte. Parece coisa de paraibano. Eu né? não consigo ficar sem escrever. É um vício. É igual como me proibir de ler. Eu estou lascado. É um detalhe, você é um dos comedores de livro, de loja de sebo, você, outro velho, todos já te conhecem, até os livros lá do sebo, né? Quando você entra, eles lá vê o chá. Eu sou um leitor voraz, mas extremamente voraz. E graças a Deus eu consegui passar para os meus filhos essa. E como é que você consegue interagir o seu blog que você tem e a tua rede social? Porque você tem muitos seguidores na rede social. Como é que você consegue administrar? Porque a rede social, o blog, o cara manda um comentário se depois quiser. Lá na tua rede social também pode, mas tem muitos comentários, em contestação, você... Então é mais complicado. Mas já se adaptou bem ao rede social? Sim. Agora, eu dou mais atenção às redes sociais hoje do que ao blog. Agora, eu preciso encontrar um mecanismo de vincular os dois. Você usa muito o Facebook. Uso muito o Facebook, publico com frequência no Facebook. Diariamente eu estou publicando. E não no meu blog. E eu preciso Não, encontrar mas alguém- aí você tem que associar o blog ao Facebook. O blog não, na verdade, É o o site. site. Mas eu tenho uma página no Facebook e nem dou muita atenção para ela. Mas o ano que vem eu vou dar um jeito de administrar isso, porque falta informação qualificada na internet. Falta. Não, E- falta em todo canto. Mas os leitores do meu blog, do blog do Chá, eles têm uma certeza. E não tem dissimulação não, é pão, queijo. Não, se quiser esculhambar comigo, fica à vontade. Mas saiba que eu vou responder tentando demonstrar que não é bem assim. Mas essa é a vantagem de você ser absolutamente liberado de qualquer compromisso político, eleitoral. Não ganho nada do governo do Estado, entende? E defendi o governo do Estado numa época aí, contra a Assembleia, que foi violenta. E sem ganhar um tostão do governo do Estado. E todos os que acusavam o governo do Estado ganhavam da Assembleia. Mas... Vou aproveitar que já estou falando dessa era, né? E o Silvio, fala um pouquinho, Silvio, já que nós estamos falando de internet, rede social. Não, esse livro eu vou lançar ainda, é Troféus de Caça, Contos da Era da Internet.
Na realidade, eu tenho em e-book e dessa forma aqui, mas é justamente porque tem muito pouca coisa a respeito de coisa digital. Eu resolvi escrever algumas coisas a respeito disso. Então, eu acho que muita coisa, na verdade, por isso é que se chama troféu de caça, eu recolhi da própria internet e modifiquei. Mas tem muita coisa também que é imaginação, você mexe com o que acontece e fala a respeito. Eu vou ver se lanço esse mês aqui e o mês que vem já está acertado, vamos lançar em Londrina. Tiago, voltando ao assunto aí, o Silvio pergunta sobre os governos que você trabalhou, né? Você falou vários governos, Pena, Jerônimo, Raul. Como é que você analisa se já finalizou no governo Confúcio Moura? Isso aí, eu sou suspeito de falar, porque eu sou... Por isso que eu estou te perguntando. Sou fã incondicional do Confúcio Moura. Sim. Eu escrevi isso. Quando eu e Tonon encontramos o Confúcio Moura e ele lembra disso, e ele já se referiu a isso. Antes dele ser candidato a governador, nós encontramos ele no aeroporto, falando com ele, olha, você deve ser candidato a governador, porque você vai ser eleito, você é o cara que tem a menor rejeição do Estado, e você vai ser eleito governador de Rondônia. E realmente ele foi. Aí disseram, ficou aquela coisa que ele não seria candidato à reeleição e tal. Eu falei, eu escrevi, ele vai ser candidato à reeleição, porque o compromisso dele com o eleitorado não é de 4 anos. O compromisso dele com o eleitorado é de 4 anos com reeleição. E foi um governo, e ele saiu candidato, se elegeu e foi um governo maravilhoso. Né? Você participou de algum momento desse governo? Não. Eu, só uma vez, ele queria que eu fosse diretor da... Casa Civil, não foi que você foi nomeado no dia? Da Casa Civil, mas tem uma história da Casa Civil também? Não foi. Na hora da Secom? Da Secom. Ele me anunciou num dia e no outro dia eu fui exonerado. Aliás, eu nem cheguei a tomar posse, não. Só me anunciou, não sei pra quê. Vai ser rachado. Mas você nem convite você recebeu. Ele me anunciou numa solenidade lá no Palácio. Mas eu ouvi dizer que... O novo secretário, diretor da Secom. Mas que a culpa foi das mulheres do Confúcio. Das mulheres do Confúcio. As tão famosas mulheres do Confúcio. Mas nem por isso eu deixei de gostar dele como governador, porque ele foi um excelente governador de Rondônia. Aproveitando agora, uma mensagem para encerrar esse momento aqui, da sua carreira, do bate-papo, do buraco, de tudo que você já passou, que você gosta. Dá uma mensagem, comente para esses jornalistas que saem da faculdade aí que é complicado. Olha, eu não sei se vou me referir aos novos jornalistas. Eu acho que se o cara quer uma profissão rentável, deve procurar outra. Porque o jornalismo tem que ter tesão. Mas dinheiro não vai ter nunca. Agora, uma coisa que é sobre Rondônia. Rondônia, eu preciso deixar bem claro para as pessoas que vêm para Rondônia, que elas saibam que esta é uma terra mágica, de oportunidades ímpares. E quem chega aqui não sai, porque se sair é burrice. Agora, eu vim para cá e as pessoas, e minha família mora em Juiz de Fora. Só acontece que eu, embora não seja cidadão rondoniense, eu também não sou mais de Juiz de Fora. Mas você é cidadão rondoniense. Tá, mas tem um detalhe, tua família morou uma época aqui. Quantos anos você tem de Rondônia? Um catatal. Eu tenho 35 anos de Rondônia. E outro, fora o que eu ainda terei, que eu espero viver muitos anos. E todos eles vão ficar aqui.
Isso aí não tem jeito. Então você é rondoniense sem... Eu sou Salvação. rondoniense. Não, e nem quero renunciar a esse título, não. Então, Silvio, ó, primeiro agradecer aqui o espaço do Buraco, já virando um parceiro nosso, o Marcos Diniz, que consegue fazer, que além de tudo, dá esse espaço maravilhoso, trata a gente super bem, transforma as pessoas de jornalista, músico, os poeta, boêmio, tudo aqui, né? Mas vou pedir que o Silvio faça o encerramento do programa aí, a participação. Posso falar da participação do Eu Chá? tenho que agradecer essa oportunidade de estar com o Chá, né? Chá, aliás, é porque é Carlos Henrique Ângelo. Mas ele não é chá, ele é café, qualidade. Não, sabe qual é o problema? O interessante? O Chá não toma chá. Ele é café 24 horas, você vai caber tá fazendo um café de mineiro. E ele não toma chá. Esse chá é para ser lido, não é para ser bebido. Encerra aí, Silvio. Não, encerrar, dá um cheque mais. Eu pro podia Chá. pedir uma coisa pra você? Você não tem um poema de última hora pro Chá, não? Se você sempre tem uma na gaveta, vai ser só uma. Aqui é O Chá encerra fazendo o que ele faz com maestria, tomar uma boa cerveja com uma literatura. Isso. Muito obrigado. E convidar todo mundo para conhecer o Buraco do Candiru, que quem conhece não esquece. Esse buraco do Marcos tem até um problema que está acontecendo, ficou alargado demais. Vocês vão ter que fazer uma coisa, porque é tanta gente chegando, entendeu? Tanta gente chegando aqui, está crescendo cada vez mais. O bicho está um buracão. O Candiru está enorme. Mas eu agradeço a paciência de vocês por ouvir minhas abobrinhas, e eu tenho certeza que ainda verei de me vingar. Obrigado, agradecer ao Gabriel aí, né, Gabriel? Ficou tomando conta de tudo aí nos bastidores. Faltou o Demetrio na produção, o Demetrio hoje abandonou a gente.